coração. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, o Apostolado da Oração e o Movimento Eucarístico Jovem. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é um pouco não tão conversado, mas importante, sobre a saúde mental. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, que no nosso país, no mês de janeiro, é considerado o mês branco, exatamente para refletir sobre essa questão da saúde mental. Aproveitar também para falar um pouquinho do descanso. Nós estamos nesse tempo das férias escolares, também férias de tantas pessoas, recesso de trabalho. Conversar um pouquinho sobre isso, o que é que esse tempo de descanso, que é físico, que é mental também, tem a ver com a nossa saúde. Então, nós vivemos constantemente, diariamente, cercado por uma enxurrada de informação. Recebemos diversas informações que às vezes é preciso até discernir. Mudanças muito rápidas, aceleradas, que exigem de nós também atitudes novas, comportamentos novos. Adaptação, flexibilidade. A nossa vida pede um certo equilíbrio, pois tudo isso somado aos reveses da vida exige de nós um maior esforço mental. Daí a necessidade de aprendermos a descansar a mente, além de aprender a descansar o físico, o corpo. É importante lembrar que quando a saúde mental não vai bem, qualquer decepção se torna motivo para a gente desistir. Qualquer frustração tira a nossa motivação. Por exemplo, se nós temos como meta obter um êxito no trabalho, numa atividade, se num dado momento acontece algo inesperado com o qual nós não sabemos lidar, se estivermos com a nossa mente fragilizada, nós deixamos de lado o projeto inicial, passamos a acreditar que nada vai dar certo, que não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, que não vale a pena. E esta maneira de agir diante de algo que deu errado pode ser refletida em diversas áreas da nossa vida. Pensemos no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, no namoro, numa dieta, na comunidade, pois o medo de fracassar pode nos levar a desistir no primeiro desafio, porque não estamos mental e emocionalmente prontos para começar, para arriscar, para sair muitas vezes da nossa zona de conforto, para enxergar também novas possibilidades. Deste modo, a situação pode se tornar tão grave que nós acabamos por deixar de acreditar em nós mesmos, em nosso potencial, em nossas capacidades e qualidades. Às vezes eu contemplo isso em vários membros do Apostolado da Oração pelo Brasil, que me dizem assim: Padre Eliomar, tenho medo de coordenar, tenho medo de assumir a coordenação. E muitas vezes é isso. É por não estar bem que a pessoa logo coloca como medo, porque ela se pauta na outra, que às vezes não deu errado ou que deu certo. Não, nas capacidades da gente. Quando a gente tem uma estima no lugar, que está ligado com a saúde mental também, né, a gente consegue ir dando conta. Não significa que não vai haver problema, não significa que não vai haver decepção, não vai haver fracasso, mas a gente está pronto a recomeçar. É como uma árvore. Esses dias eu estava contemplando, né? Nós viajamos no mês de dezembro para Israel e contemplamos algumas das oliveiras podadas ao extremo, só no tronco. E daí a pouco elas começam exatamente a brotar novamente. O guia nos lembrava que as raízes das oliveiras do jardim do Getsemane são raízes milenares. Pode ser raiz lá de mais de 3.000 anos. Ele diz que não a árvore em si, porque a árvore vai se deteriorando, as folhas vão caindo, o próprio tronco. Mas quando são podadas, as raízes que permanecem na terra são raízes de 3.000 anos atrás, anteriores a Cristo. Imagine o que a terra faz conosco nesse sentido. Não lembrar que a palavra humus, de onde vem humanidade, humano, vem de terra. Então, se a gente cultiva e há um autocultivo, a gente consegue dar os frutos que Deus pede de nós e que a vida requer de nós. O ser humano é um ser biológico, é um ser social, é um ser psicológico, é um ser espiritual. Essas três dimensões nossas, a dimensão física, biológica, a dimensão psicológica e a dimensão espiritual. E para ser um indivíduo saudável, é preciso que todas essas áreas
estejam harmonizadas, né? Estejam em harmonia umas com as outras. Por isso é que nós devemos cuidar de todas elas. Uma interfere na outra. Uma precisa da outra funcionando bem para funcionar bem. Por quê? O todo é maior que a soma das partes. A falta de saúde mental afeta o nosso organismo. Então as pessoas perdem o sono, começam a tomar remédio para dormir. Saúde mental. Seja de forma leve ou de forma grave, a falta de saúde mental nos afeta. Existem situações em que uma dor emocional muito grande, que é difícil suportar e não temos com quem dividir, se torna uma dor física. E nem sempre os exames médicos descobrem a causa dessa dor. Porque é uma dor física, mas que vem do psiquismo. Outras vezes, não sentimos dor, mas sentimos um mal-estar, um cansaço permanente, sentimos muita fome ou ausência de fome, fraqueza, muito sono, porque algo nos falta. A carga emocional é muito grande, chegando a cansar o nosso corpo, nos deixando, muitas vezes, sem ânimo para nada. Outras vezes acontece o contrário. Ficamos com nossa mente agitada, acelerada, ansiosa, o que nos impede de relaxar, de dormir bem e causa também, então, outros problemas. Além disso, a saúde psíquica mental está relacionada com doenças mais graves. Por causa desses e outros fatores, nós devemos cuidar da nossa saúde mental, cuidar das nossas emoções, estar bem com quem nós somos, buscar o autoconhecimento, pois isso influencia a nossa autoestima e a nossa saúde de um modo geral. Papa Francisco também chama atenção para o estresse e a depressão que afeta muitas pessoas. Lembrávamos isso há pouco tempo num vídeo do Papa. Ele mesmo disse que, conscientes de que pessoas de todo o mundo vivem em períodos fortes de esgotamento mental, nossa missão é apoiar o crescimento do Ministério de Saúde Mental na Igreja. Nós já temos o Ministério da Acolhida, Pastoral da Acolhida, pessoas que acolhem e pessoas que escutam, Pastoral da Escuta, pessoas que escutam e que acompanham. O Papa vai mais além, precisa ter uma pastoral da saúde mental. Precisamos superar totalmente o estigma com o qual essas doenças têm sido frequentemente marcadas, para garantir que uma cultura de comunidade prevaleça sobre a mentalidade de rejeição. Porque muitas vezes as pessoas que têm dificuldade na área mental são descartadas. Estamos empenhados em seguir o apelo do Papa para construir uma comunidade afetuosa, onde as pessoas que convivem com depressão e outros problemas de saúde mental possam encontrar esperança, possam encontrar a cura. Algumas dicas, portanto, para a gente cuidar melhor da nossa saúde mental. Então veja, são dicas para nós, não simplesmente para os demais. A gente às vezes gosta de aplicar as coisas para os outros e não aplica a si mesmo. Então são dicas para aplicar a si mesmo. Primeiro, adote uma alimentação saudável. Você sabia que a alimentação tem uma relação estreita com a saúde e com a saúde mental também? Portanto, um cardápio variado, com vegetais, com alimentos saudáveis, é capaz de fornecer nutrientes importantes para o bem-estar. Isso porque ajuda a manter o bom funcionamento do nosso organismo. Inclui também as funções cerebrais, a memória, o humor, o sono, os níveis de energia. Por isso que geralmente os que tratam dessa questão da alimentação diz que à noite a gente não deve comer muito. Às vezes as pessoas dizem, sonhei muito porque comeu muito, né? Uma coisa está ligada com a outra também. Então, é esse cuidado. Segunda dica, fazer uma terapia profissional. O que significa isso? Você não precisa esperar chegar ao limite para buscar a terapia. O tratamento psicológico dá o suporte necessário para conviver com os nossos medos, aumentar a nossa confiança, lidar com os sentimentos, livrar-se das dependências e criar relações mais saudáveis. Então, às vezes, terapias muito simples. Conheço pessoas que fazem um pouquinho de yoga todo dia, é uma autoterapia, né? Conheço pessoas que fazem ou recebem reiki, que também é uma autoterapia. Eles dizem assim, não, isso é coisa do Oriente, isso não é cristão. Deixa essas bobagens, não tem nada de que é cristão, de que não é cristão. Porque se for pegar pelo cristianismo, o cristianismo não tem terapia. O cristianismo tem oração, é outro nível de relacionamento com Deus.
Então, todas essas terapias podem nos ajudar para estar bem. Terceira dica, investir na qualidade do seu sono. Dormir bem regenera o nosso organismo, faz as suas regulagens necessárias. Então, dormir bem, e alguns defendem que é bom ter um horário para dormir e um horário para acordar. Não ficar variando demais não, porque senão o nosso próprio organismo não sabe que hora que ele deve dormir. E uma coisa que ajuda muito para dormir é manter exatamente, depois do pôr do sol, os nossos olhos, o nosso corpo, mais nas penumbra, mais na sombra, mais na noite mesmo. Às vezes a gente perde muito tempo com a luz do celular nos olhos, isso atrapalha o sono. Então evitar. Desliga o celular aí pelas 7, 8 horas da noite, 9 horas, e vá dormir. Porque aí o seu próprio, aquele que é o hormônio do sono, é produzido pelo corpo. Tem gente que fica tomando isso de forma errada para tentar dormir, desnecessário. Quarta dica, praticar exercícios físicos. Exercitar-se frequentemente melhora a circulação sanguínea e, consequentemente, o nosso sistema cardiovascular. Além disso, o exercício físico leva mais nutriente e mais oxigênio para as nossas células. Quinta dica, escolher e saber escolher com quem se relaciona. Às vezes tem pessoas que são meio, assim, vou dizer, tóxicas, não é verdade? Pessoas que são oxidantes, Então, não. Escolher, se a gente pode escolher, relacionamento que não seja tóxico. Porque esse é aquele em que uma pessoa exerce certo poder sobre a outra. E a gente às vezes se sente mal, por mais que a gente não perceba. Então, a relação saudável apresenta diálogo, compreensão, acolhimento, valorização. Sexta dica, praticar o amor próprio. Pergunto, qual foi a última vez que você parou? Qual foi a última vez que você escreveu num caderninho as suas qualidades e se sentiu bem melhor com isto, consigo mesmo? Saiba que esse momento de autocuidado, de amor próprio, é muito importante para a sua saúde mental. E sétima dica, tenha um tempo para meditar. Um tempo para rezar durante o dia. A meditação é uma técnica que conduz a mente para o estado de relaxamento, por meio da respiração adequada, por meio do foco, da centralidade, do fechar os olhos. Dessa maneira, diversos benefícios podem ser aproveitados também, principalmente os que envolvem a nossa saúde mental, como a redução do estresse, da ansiedade, melhora do sono, potencializa a nossa memória, a nossa atenção. Portanto, são 7 dicas para melhorar e manter no nível alto a nossa saúde mental. Não vamos deixar para depois, nem cuidar da nossa saúde mental somente durante o mês de janeiro. Vamos fazer o propósito de começar hoje e continuar cuidando-nos o ano inteiro, para termos mais saúde, para termos mais bem-estar, para ter bom ânimo durante toda a nossa vida. Algumas pessoas dizem assim, não, tenho que trabalhar muito, vou descansar só na vida eterna. Não, nós temos que descansar já nessa vida, cuidar de nós já nessa vida também, porque a glória de Deus, como diz um santo padre lá do começo da igreja, o homem vivo é a glória de Deus, o ser humano vivo é a glória de Deus. Portanto, esse cuidado com a saúde psíquica, física e mental é também para dar glória a Deus. Um grande abraço para você e até a próxima semana, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.